Perdoe-me pela ausência. Mas devido a diversos ataques, não tive outra alternativa a não ser recuar. Mas não posso parar, sendo assim, retornaremos de onde paramos. Desde que a divindade criadora se viu decaída, e prisioneira da própria criação, percebeu, para seu desespero, que somente poderia contar consigo mesmo, para levar a bom termo o que havia iniciado. A individualidade a quem chamamos, de Senhor Javé, jamais conseguiu reconstruir a si mesmo, em moldes sequer semelhantes, à sua condição anterior de divindade. Apesar disso, o ser que ele conseguiu estruturar em torno da sua nova condição pessoal, é o mesmo desde os tempos iniciais deste universo, onde ocorreu uma perda de controle. A sua perda de controle teria ocorrido quando certa condição crítica fez com que a expansão cósmica se acelerasse a tal ponto que não mais pudesse ser contida pelo poder mental, algo desgastado do Criador. Em analogia com os atuais termos da ciência, essa situação corresponderia ao momento em que a energia escura passou a ser força preponderante em relação ao aspecto gravitacional. A vontade de criar o universo corresponde à força de atração gravitacional. A hesitação e o arrependimento correspondem ao inverso, ou seja, à força de repulsão. Esta prevaleceu sobre a primeira, a partir do momento em que a sua massa crítica acelerou a expansão universal, o que ocorreu cerca de 10 bilhões de anos após a criação do universo. A instabilidade presente no psiquismo da mente criadora terminou gerando, hoje chamada energia escura, a qual, sendo ao longo dos bilhões de anos subsequentes influenciada pelo seu desespero de não conseguir controlar o que havia criado, passou a funcionar como força de expansão inadministrável. Os cientistas estão concluindo que o universo está acelerando seu processo de expansão. Para que nos seja razoável aceitar que aquele a quem se considera como sendo o criador do universo em que vivemos é um ser adoentado, e que sequer avalia corretamente as suas atitudes e os fatos ao seu redor, somente o conseguiríamos se pudéssemos compreender a estranhíssima natureza do ente que se formou por força da queda da divindade. Isso, porém, está de certo modo além da compreensão humana e, principalmente, muito além do que permite a atual maturidade desta humanidade em perceber uma verdade que é tão desagradável. Javé não pode evoluir, e nem muito menos os seus clones assessores, ainda que estes últimos possuam almas espiritualizadas, só que adormecidas, pelo fato das mesmas estarem submetidas aos corpos clonados a partir da vontade inflexível do Senhor Javé. Este fato, além de deixá-los completamente dependentes da condição da mente de Javé, os deixa também reféns de todo tipo de padecimento energético que esteja presente no circuito pessoal do Senhor Javé. Este é o principal problema dos filhos diletos de Javé. Jamais foi pretendido pelo Senhor Javé que os seres por ele criados viessem a se alimentar uns dos outros, nem muito menos dos demais componentes de seres vivos pertencentes aos outros reinos de natureza planetária. Alimentar-se-iam, sim, de outros fatores associados ao que conhecemos como água e certos nutrientes nela existentes. O problema é que a criação gerada tomou um rumo problemático, afastando-se de qualquer planejamento ou mesmo de parâmetro conhecido, e tudo isso devido ao complicado, porém, inevitável repasse que fez o Senhor Javé aos seres direta ou indiretamente criados a partir do seu DNA, de uma carga genética doentada e viciada nas posturas psíquicas, de 1. Se manter vivo a qualquer custo. 2. Destruir o que tivesse de ser destruído para que novas possibilidades de vida que viabilizassem o progresso pudessem ter lugar. 3. Possuir seres trabalhadores obedientes para atuarem na obra universal. 4. E isso tudo sob o inevitável tempero de que o mais forte manda no mais fraco. Dessa forma, tudo, absolutamente tudo que nasceu a partir do DNA, código químico da vida, da divindade decaída já nasceu doente e inclinado aos mesmos vícios os quais, sob a perspectiva do progresso espiritual, são totalmente inapropriados, atrasados e aberrantes. Mas como vimos anteriormente, o plano de salvação na verdade foi uma tentativa de Javé de retomar o controle da humanidade. Mas por intermédio de Jesus alcançamos a graça sem sermos forçados a isso. Nesses tempos atuais do universo, o Senhor Javé já sabe que a sua obra saiu totalmente do seu controle e dela ele é refém. Ele somente poderá evoluir e ser resgatado e ou reconstituído na sua condição divina anterior, se toda a sua família universal evoluir. No caso, nós suas criações. O Senhor Javé, seus assessores e todos nós, necessitamos que os que podem evoluir o façam, libertando-se dos grilhões da camuflagem material densa do universo em que vivemos e de suas realidades adjacentes.
Assim fazendo, paradoxalmente poderão novamente viver no reino do Senhor Javé, só que agora na condição de libertos, para assim ajudar e apoiar aos que ainda, como o próprio Criador e seus filhos clonados, dependem e são, portanto, reféns da evolução, dos que se encontram inseridos no contexto da sua criação. Cada ser humano à parte é uma célula viva do organismo do Senhor Javé. Quando melhoramos, implicitamente estaremos contribuindo com a sua melhora e a dos que dele dependem. Daí a importância do melhoramento pessoal, conceito pelo qual Jesus deu a sua vida em sacrifício. Cada ser residente neste universo que evolui e se liberta da camuflagem densa material é alguém que marcou no DNA do próprio Senhor Javé a sua colaboração amorosa, para que também um dia possa ele se libertar da armadilha que ele mesmo gerou, apesar da sua boa intenção inicial enquanto divindade. Quem melhor define a questão é Amit Goswami, no seu livro Deus Não Está Morto, quando nos aponta: nossa antiga ciência nos diz que real é o universo material, do qual cada cérebro é uma parte, e a experiência do ego e de Deus são apenas experiências epifenomenais desses cérebros. Alguns místicos dizem que apenas Deus é real e que o mundo manifestado é irreal. A versão popular do cristianismo nos diz que tanto o universo material como Deus são reais, mas, no entanto, são realidades separadas. A nova ciência nos diz que o universo, Deus e a todos nós, seres humanos, não estamos separados. A separação entre Deus, o mundo e nós é uma aparência, um epifenômeno. Ressalto que o Deus citado por Amit Goswami no contexto da sua abordagem parece ser o Deus criador deste universo, ou seja, a consciência quântica por trás da criação. Aqui, porém, obrigo-me a dizer que, pelo que depreendo, existem duas consciências quânticas por trás dos dois âmbitos da criação referida neste livro. A criação eterna, que repousa na matriz modeladora eterna proveniente da consciência quântica do Pai Amantíssimo. E a criação deste universo, e das demais dimensões, a ele adjacentes, que repousa na matriz secundária, proveniente do nível de consciência quântica, da divindade co-criadora de padrões dependentes, conhecida atualmente pelo conhecimento terráqueo como Senhor Javé. Agora entendem o porquê houveram diversas rebeliões celestiais? Agora abordaremos o porquê das rebeliões. Este será o tema de nosso próximo assunto.